Uma corretora de imóveis foi atender a um cliente e desapareceu. A família conseguiu ver sinais desde as primeiras horas e, com o avançar das investigações, foi descoberto um crime. Hoje vamos falar sobre o caso Beverly Carter. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecer essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube entenda a interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro no nível perito. O seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Beverly Lawless nasceu em 63, no Alabama, e ainda no colegial ela conheceu Cole Carter, de quem ela engravidou aos 16 anos. Então o casal decidiu oficializar a união, transformando em casamento, e logo em seguida ela deu à luz ao primeiro filho, Cole Carter Jr. Depois disso, o casal teve mais 2 filhos, Christopher e Chad. O início da vida familiar foi um pouco conturbada porque a Beverly teve que largar os estudos e se dedicar integralmente a cuidar dos filhos, e por isso eles chegaram a passar por momentos de dificuldade financeira. Mas conforme os filhos iam crescendo, ela foi retomando os estudos e a vida social. Quando o Júnior, o filho mais velho, entrou na faculdade, a Beverly frequentou com ele a mesma universidade, e eles se formaram juntos no mesmo ano, no ano 2000. Em 2002, o filho do meio, Christopher, de 18 anos, se casou com a sua namorada Jennifer, e em pouco tempo eles também tiveram uma filha, Bailey. E a Beverly se sentiu realizada ao se tornar avó pela primeira vez. Porém, no ano seguinte, em 2003, o Christopher sofreu um acidente de carro fatal, e a Beverly acabou se afundando em depressão pela dor da perda de um filho. Nos anos seguintes, ela lutou muito para conseguir se recompor novamente, e então, como uma forma de conseguir uma superação, ela decidiu se dedicar a realizar um sonho antigo. Ela se mudou para Little Rock, onde ela ingressou na sua carreira de corretora de imóveis. Sobre essa cidade, Little Rock, ela é a capital e também a cidade mais populosa do estado do Arkansas, considerada muito importante como centro cultural, econômico, governamental e de transporte do sul dos Estados Unidos. No ano de 1994, Little Rock ficou em 5º lugar como uma das cidades mais perigosas do país, devido à sua alta taxa de homicídio per capita. E embora, em 2020, a cidade tenha conseguido minimizar essa taxa, as fontes afirmam que em 2022 aconteceram tantos crimes que foi o ano com o maior número de crimes cometidos em toda a história da cidade, com cerca de 6 a 8 homicídios ocorrendo todos os meses. Mesmo com tudo isso, a cidade é bastante desenvolvida, é a sede de várias empresas importantes como a Siemens, a L'Oréal e outras, e por ser um porto fluvial intermodal, ela conta com um grande complexo empresarial e industrial. Ela também tem uma das maiores e melhores universidades, a Universidade do Arkansas, para ciências e medicina. Devido a todo o seu centro comercial, que sempre está em expansão, Little Rock acaba então sendo uma região para onde muitos se mudam à procura de novas oportunidades de emprego, e como consequência, o mercado imobiliário também é aquecido. E por isso a Beverly decidiu se mudar para essa cidade. Em pouco tempo, ela conseguiu se tornar uma das melhores corretoras de imóveis da cidade. E no ano de 2014, ela já era conhecida por ser uma das 10 melhores revendedoras de todo o estado. Segundo as fontes, de cada 3 anúncios espalhados pela cidade, 2 tinham a imagem da Beverly. E em um único ano, ela chegou a receber de comissão mais de 12 milhões de dólares. Isso mudou o seu estilo de vida, trazendo mais estabilidade financeira para a família, e como consequência, ela se tornou uma pessoa muito popular e conhecida na cidade. Quando foi em 25 de setembro de 2014, a Beverly, na época com 50 anos, recebeu uma ligação às 14 horas
de um homem chamado Steven Adams, que agendou uma visita para ver uma casa a qual ele e a sua esposa tinham interesse em comprar. Uma das regras mais importantes adotadas por corretores de imóveis, principalmente mulheres, é nunca ficar sozinha com um cliente. Isso porque você nunca sabe quem realmente é a pessoa que está indo ao encontro, e isso poderia colocar a sua vida em risco. Então a Beverly só agendava visitas quando o cliente confirmava que levaria mais uma pessoa junto, às vezes o casal ou alguém da família ou a família inteira. E nesse dia, o cliente, que se identificou como Steven, disse que iria junto com a sua esposa. Mesmo assim, o marido da Beverly, o Carl, ele era muito protetor com ela porque ele tinha medo e achava que de certa forma esse trabalho era perigoso, e por isso, antes de sair para uma visita, ela sempre ligava para ele, passava o endereço de onde estaria, o horário e o nome das pessoas que estariam com ela, e assim o Carl ficava um pouco mais tranquilo. Nesse dia, ela também deixou acertado com o marido que quando ela estivesse voltando para casa, ela passaria no restaurante favorito deles e levaria a comida mexicana preferida deles. A Beverly deixava essas mesmas informações com seus colegas da imobiliária, pois caso algo acontecesse ou precisassem dela, eles saberiam onde encontrá-la. Por volta das 18 horas, ela saiu então da imobiliária e viajou até Old River Road, localizado a 29 quilômetros de Little Rock. É uma comunidade rural de fazendeiros chamada Scott, onde as casas são bem afastadas por quilômetros de distância por conta de terrenos grandes, e por volta das 8h30, a Beverly ainda não tinha chegado em casa. Então, o Carl, o marido, ficou já preocupado, pois já era bem tarde e a visita estava demorando mais do que normalmente. Então, ele decidiu ligar para o seu filho, o Júnior, o filho mais velho, contou sobre as suas preocupações. O Júnior tentou acalmar o pai, falando que o ramo imobiliário era assim mesmo, que as visitas não tinham hora para terminar, mas o Carl insistiu que isso não era comum da parte da Beverly demorar tanto, sem nem ao menos ligar ou mandar uma mensagem avisando. Então o Júnior decidiu ir até o escritório da mãe, no centro da cidade, para ver se ela estava lá, enquanto o Carl foi até o endereço da casa, onde ela tinha informado que estaria com os clientes naquela tarde. O Júnior chegou no escritório e viu que a mãe não estava no local. Ao mesmo tempo, o marido da Beverly ligou informando que tinha encontrado o carro dela estacionado na entrada da casa que ela visitou. Mas haviam sinais preocupantes, pois todas as luzes da casa estavam apagadas, mas a porta da entrada estava aberta. O Carl chamou por ela, mas não obteve resposta, então ele imediatamente acionou a polícia. Uma parte importante e significativa nesse caso é que o Carl, o marido, mesmo apreensivo com a situação, ele decidiu não entrar na casa para procurar pela esposa, pois ele sabia que se algo tivesse acontecido lá dentro, ele poderia comprometer alguma prova. Quem chegou no local foi um detetive, Jeff Allison, designado para o caso. A princípio, ele não via a história da Beverly como um sinal de algum crime ocorrido. Na verdade, ele imaginou que tudo iria se resolver em pouco tempo. A Beverly estava desaparecida há menos de 5 horas e à primeira vista não tinha nada alarmante ou que indicasse algo ruim. Até que o próprio detetive, ainda do lado de fora, usando uma lanterna, notou que o chão da sala da casa, que tinha muita poeira, já que ela estava fechada há algum tempo, tinha marcas de pegadas e ao lado uma marca clara de que algo foi arrastado pelo chão até a porta de saída. O local era bastante ermo, não tinha vizinho e nem ao menos câmeras de segurança que pudessem ajudar naquele momento. O detetive foi então até o local onde o carro dela estava estacionado e notou que o veículo estava aberto, as chaves estavam na ignição e todos os pertences dela estavam dentro do automóvel, inclusive o seu laptop. Ao abrir o computador, a primeira tela era o e-mail do cliente, Steven Adams, o mesmo nome do cliente que iria estar nessa visita com ela. E também tinha um número de telefone, que após uma breve verificação, foi constatado como sendo um número falso, e que uma pessoa tinha usado algum programa para gerar
esse número falso. Porém, descobriu-se que tipo de programa foi utilizado. E para fazer isso, a polícia sabia que a pessoa precisava antes cadastrar um número verdadeiro. Então foi solicitado um mandado para ser enviado para essa empresa do aplicativo para que ela fornecesse as informações verdadeiras de quem gerou aquele número. Mas isso demoraria algumas horas. Enquanto isso, amigos e familiares se reuniram para fazer buscas por Beverly na área. Ainda nas primeiras horas de investigação, a família recebeu uma mensagem de texto do telefone da Beverly, onde esse texto pedia desculpas porque ela havia saído e o celular descarregado. Imediatamente a família então se sentiu aliviada, pois isso indicava que ela estava bem e segura. Porém, logo em seguida, eles receberam uma nova mensagem, onde ela afirmava que estava com as amigas bebendo em um bar e que voltaria à tarde para casa. Aí então a família teve certeza de que não era ela quem estava escrevendo as mensagens. Primeiramente porque a Beverly não consumia bebida alcoólica, e segundo porque todos os amigos dela estavam procurando por ela, reunidos. Então, não tinha como ser ela. Para os investigadores, isso foi então um claro indicativo de que ela tinha sido sequestrada e que o sequestrador estava mandando mensagens se passando por ela, e a partir daquele momento, o caso passou a ser tratado como um sequestro com risco de vida. Uma das primeiras coisas a serem feitas foi a triangulação ping do celular nas últimas torres onde o celular dela se conectou, e foi possível determinar que o celular esteve em um lugar ao sul de Scott, a cidade, próximo ao terminal rodoviário, bem afastado, e durante algumas horas da madrugada, buscas foram realizadas no local, mas nada foi encontrado. Depois desse último ponto, o celular dela foi desligado. No dia seguinte, 26 de setembro, às 9 da manhã, um grupo de buscas foi organizado, contendo policiais, corpo de bombeiros, helicópteros, cães farejadores e centenas de voluntários. A notícia sobre o seu rapto foi divulgada em todos os meios de comunicação e vários corretores de imóveis se uniram para entregar panfletos e ajudar no caso. O Cole, o marido, no entanto, foi o primeiro a ser interrogado, pois, como ele foi sozinho até a casa, imaginou-se que ele teria tido tempo para poder fazer algo contra a esposa e manipular a situação ao seu favor. A polícia descobriu que ele tinha talvez motivos para cometer algo contra a esposa. Foi constatado que ele tinha sido infiel a Beverly há alguns anos e até mesmo já havia a agredido fisicamente em uma ocasião. E embora ela tenha ganhado muito dinheiro como corretora, o estilo de vida deles também mudou. E eles tinham muitos gastos. E no último ano, Beverly tinha realizado uma cirurgia plástica de grande porte e ficou quase um ano sem trabalhar até se recuperar, o que acabou gerando problemas financeiros para a família. E além de tudo isso, ela tinha um seguro de vida de mais de $100 mil em nome do marido. O Cole foi cooperativo, entregou todos os seus aparelhos celulares e apresentou álibis. E depois disso, ele foi descartado como suspeito. No dia seguinte, 27 de setembro, o relatório da empresa de aplicativo que gera números de telefone falso foi entregue. Ele apontava que o número falso tinha sido criado por alguém chamado Crystal Lowery, que era uma mulher casada com um homem chamado Aaron Lewis, um homem que já tinha passagens pela polícia por roubo e furto. Mesmo assim, isso não era uma justificativa para o mandado. Então os investigadores decidiram ir até a casa desse casal, esperar do lado de fora o momento que um deles aparecesse, e assim poderiam chamá-los para uma conversa. Mas assim que eles estacionaram o carro na rua, o Aaron saiu correndo, entrou no carro e partiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição a mais de 100 km por hora em uma estrada muito sinuosa, o que fez com que os policiais tivessem mais cautela, mas em poucos minutos o Aaron acabou perdendo o controle, sofreu um acidente com o carro, caindo dentro de uma vala. Ele ficou bastante ferido, mesmo assim ele tentou fugir a pé, e quando a polícia o capturou, ele pediu para ser levado a um hospital, pois ele estava muito machucado. Por questões legais, ele teve que ser levado até um pronto-socorro de um hospital, e enquanto ele estava sendo atendido, um policial ficou do lado de fora do quarto esperando ele receber alta.
mas em algum momento ele conseguiu enganar uma enfermeira e fugiu pela janela do quarto, escapando. A partir daquele momento, ele passou a ser procurado por todo o estado e a sua foto foi transmitida nas mídias locais. Diante das circunstâncias, um juiz emitiu um mandado para a casa do Aaron. No local, eles encontraram o celular da Beverly, no quarto do casal, confirmando que tanto o Aaron quanto a sua esposa, Crystal, possivelmente estavam envolvidos no sequestro. A Crystal foi localizada na região e levada para o interrogatório. Desde o início ela negou que tivesse qualquer envolvimento nesse caso, disse que nem conhecia a Beverly, e ela contou que o marido dela trazia várias coisas roubadas todos os dias para dentro de casa, então ela não tinha como saber a quem todos aqueles itens pertenciam. Quando foi em 29 de setembro, um morador ao sul de Little Rock ligou falando que ele tinha visto o suspeito Aaron pelas ruas na proximidade, próximo a um ponto de ônibus na Grey Mountain Drive. Rapidamente, policiais foram ao local e conseguiram capturar Aaron. Na delegacia, ele se negou a falar enquanto estava em uma sala com câmeras e pediu para ir até uma sala onde ele não fosse gravado, e só assim ele contaria tudo. O Aaron foi então levado a uma sala com gravadores escondidos. No estado do Arkansas, é permitido isso, visto que ele era um suspeito em potencial de um crime grave. Ele admitiu que tinha sequestrado a Beverly e que o plano era dele e da sua esposa, a Crystal. Eles queriam, na verdade, sequestrar alguém que tivesse muito dinheiro para poder pedir um resgate, e por isso escolheram alguém do ramo imobiliário. Ao fazer uma pesquisa no Google, o nome da Beverly era o primeiro da lista. Ele garantiu que a Beverly ainda estava viva, pediu o celular para poder provar que ela ainda estava esperando por ele, e com o celular ele mostrou uma gravação com a voz da Beverly dizendo que estava bem, que não tinha sido ferida e que eles só queriam o dinheiro, e que o Cole não deveria chamar a polícia, senão ele tiraria sua vida. Por fim, ela afirmava que amava sua família. A voz dela estava bastante calma e tranquila, então os policiais acreditaram nele, e o Aaron garantiu que os levaria até onde ela estava, mas que tinha que ser rápido, pois ela estava sendo mantida amarrada, sem água e sem comida. Ele foi colocado então em uma viatura e vários policiais acompanharam, e eles andaram por mais de 80 quilômetros até chegarem em uma casa abandonada na zona rural. Porém, logo ficou claro que ela não estava lá, que era mentira, pois lá não havia sinal de que qualquer pessoa esteve por lá nos últimos dias. Todos os policiais ficaram muito irritados, pois o Aaron tinha conduzido a uma busca inútil, talvez só para ganhar algum tempo, então ele foi levado de volta para a delegacia. Ao analisarem o histórico do Aaron, uma coisa chamou a atenção. Foi notado que ele já tinha trabalhado em uma empresa chamada Argos, que era uma empresa de concreto que tinha falido e estava abandonada. Quando questionado se ela talvez estivesse lá, dentro dessa empresa abandonada, ele demonstrou emoções pela primeira vez. Ele ficou irritado e disse que sim. Disse que tinha colocado ela dentro de uma betoneira, se referindo ao caso, na verdade, como uma piada. Quando foi no dia seguinte, 30 de setembro, 5 dias depois do desaparecimento, 9 policiais foram enviados a essa empresa, e assim que chegaram, uma perita notou que havia um pedaço de terra remexido, e ao se aproximar, ela notou um cotovelo saindo da terra, e era a Beverly, já sem vida. Até aquele momento, todos ainda tinham a esperança de encontrá-la bem. A Beverly estava com as mãos atadas e envolta em fita com várias voltas, o que causou seu sufocamento. Foi possível determinar que tanto o celular do Aaron quanto o celular da Crystal estiveram no mesmo local onde a Beverly foi encontrada em 2 ocasiões. E ao ser confrontada com essas novas evidências, a Crystal aceitou fazer um acordo para cumprir uma pena de 30 anos em troca de testemunhar contra o Aaron e contar a verdade. Segundo ela, o Aaron ligou para a Beverly, se identificando como Steven, garantindo que a esposa iria junto na visita à casa, mas na hora em que ela chegou na casa, ele estava sozinho. A Beverly ficou apreensiva porque ela não apresentava imóveis sozinha com um homem, mas naquele momento, por algum motivo, ela aceitou e acabou abrindo uma exceção. Mal deu tempo dela entrar na casa, o Aaron já atacou com um taser, uma arma de choque, e ela ficou desacordada. Então ele a amarrou e a levou até a casa dele,
O plano não era esse, o plano era deixá-la em outro lugar. Mas quando a Crystal chegou em casa, ela já se deparou com a Beverly presa no banheiro. E foi nesse momento que eles teriam gravado a mensagem que o Aaron tinha no celular dele, onde ela falava com o marido pedindo o resgate. E foi a mensagem que ele mostrou aos policiais, já que eles iriam enviar essa mensagem para a família para pedir o resgate. Porém, nesse momento que ela estava presa no banheiro, eles notaram que ao lado da Beverly existiam alguns frascos de remédios prescritos, e nas etiquetas desses remédios tinha o nome verdadeiro deles. Nesse momento, eles perceberam que não poderiam seguir com o plano e teriam que eliminá-la, pois se ela saísse com vida, ela tinha os nomes deles para denunciá-los. O Aaron percebeu que tinha esquecido também a bolsa com os cartões de crédito e dinheiro da Beverly lá na casa, o que deixou ele bastante irritado, então ele teve que voltar ao local para buscar, mas quando ele chegou no local, a família e os policiais já estavam começando a investigar o desaparecimento dela. E o Aaron chegou até a ser parado por um policial, mas ele foi liberado, porque na hora que ele foi parado ainda não se tinha uma descrição do suspeito e nem informações sobre o carro dele. Crystal e Aaron então levaram a Beverly até essa empresa abandonada, onde a enrolaram com fita adesiva até terem certeza de que ela estava sem vida. Eles foram para casa e dormiram normalmente. No dia seguinte, eles foram até uma loja de material de construção, onde compraram uma pá, voltaram até onde a Beverly estava, cavaram um buraco onde a deixaram dentro. Eles então não teriam pedido o resgate porque ficaram nervosos dela saber os nomes deles, e ele também já tinha sido abordado por um policial, o que o deixou bastante nervoso. Em julho de 2015, a Crystal então se declarou culpada de homicídio em primeiro grau e sequestro e recebeu uma pena de 30 anos, com a possibilidade de condicional depois de 27 anos. Em janeiro de 2016, o Aaron foi a julgamento. A defesa dele alegou que a Beverly foi voluntariamente para a casa do casal para um encontro amoroso a três, e durante o ato ela teria falecido acidentalmente. O Aaron também afirmou que estava tendo um caso com a Beverly há algum tempo e que só tinha contado aquela história do sequestro para proteger a sua esposa Crystal. No entanto, o júri não acreditou nessa história e o Aaron foi considerado culpado de sequestro, de homicídio capital, com uma pena perpétua sem possibilidade de condicional. Até as últimas informações, Aaron permanece encarcerado no Interstate Complex, no Arkansas. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.